Se alguém sair, a gente bota para dentro. Hoje é um momento muito especial, porque a gente vai tentar matar a saudade das atividades práticas que desenvolvíamos nos laboratórios, nas aulas de biometria, análise de proteína, fibra, cinzas, usando produtos florestais não madeireiros, certo? Mas hoje a aula vai ser ministrada, a atividade prática, pelo Maico, que é meu bolsista, aluno da engenharia florestal, e pela Isabela, que também é aluna da engenharia e minha bolsista. O que os colegas apresentarão é resultado de um projeto de pesquisa do edital 28 de 2019, que conseguimos fazer parte dele ainda sem estarmos na quarentena, e algumas análises nós fizemos aí no período de quarentena, nós estamos tentando fechar esse projeto, e esse projeto, ele é um tripé, porque tem a parte de pesquisa, que é realizada uma parte no campo, com a coleta dos frutos, o beneficiamento no laboratório e as análises, com análise sensorial, e tem a atividade de extensão, que esse ano nós iremos apresentar nas mídias sociais. Os colegas estão editando os vídeos com os resultados da pesquisa para divulgarmos nas redes sociais, tendo em vista que os nossos eventos institucionais estão temporariamente suspensos. E tem um tripé, que é a parte do ensino, que é quando eu pego os meus alunos orientados, levo na minha sala de aula e eles fazem uma troca de experiência com os meus alunos do segundo e terceiro ano. Então, esse momento é bem diferente, porque nós vamos fazer tudo de maneira virtual, mas a apresentação vai ficar por conta dos meninos, tá certo? Então, com a palavra, Maico e Isabela, muito obrigada pela participação e estamos ansiosos para matar a saudade dessa prática. É com vocês agora. Nós que agradecemos. Muito boa tarde, gente. Agradeço muito a professora Andresa por nos possibilitar esse momento agora de apresentação com vocês. Vai ser uma breve apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ligar o microfone e perguntar, não tenham medo de perguntar. Se não quiser ligar o microfone, pode perguntar no chat, que a professora Andresa passa para a gente. Eu vou dar início aqui à apresentação, então, e eu e o Maico vamos começar a apresentar o nosso trabalho para vocês. Deixa eu só ligar aqui. Vocês depois me falem se estão vendo. Todo mundo está conseguindo ver? Como que tá? Dá para ver sim, já está aparecendo. Ok, então. Pessoal, então eu vou dar uma breve introdução para vocês sobre o nosso projeto. Depois eu vou passar a palavra para o meu amigo Maicon. E, de início, queria agradecer a todos, aos colegas do técnico que vieram participar da aula, aos colegas da engenharia que também vieram, a professora Andresa pela oportunidade e ao parceiro Maicon por estar aí nessa jornada comigo. Eu e ele estamos aí há um ano, quase, trabalhando nesse projeto. E nosso projeto foi sobre o uso múltiplo do mesocarpo de jatobá. Para quem não sabe, o jatobá, ele é um fruto de uma árvore que tem o mesmo nome, e essa árvore, ela é bem característica do cerrado. Só que ela se encontra em vários locais, como aqui em Rondônia a gente tem algumas manchas de cerrado, a gente encontra jatobá em vários lugares aqui. E o nosso local de estudo não foi em Ji-Paraná, foi em Urupá. Mas mais para frente eu vou estar relatando para vocês, vocês vão compreender tudo certinho. Vamos dar seguimento. Beleza, pessoal. O esboço da apresentação. O que a gente vai abordar hoje aqui? Nós vamos falar sobre coleta e beneficiamento do fruto, como que foi feito, como que a gente fez, por que a gente fez esses processos, a biometria do fruto e das sementes do fruto. Esse fruto, ele não tem apenas uma semente, ele pode ter várias. E a gente fez a biometria de todas elas. Vamos falar sobre o mesocarpo do jatobá. Muita gente conhece o mesocarpo como polpa, mas vocês que já tiveram ou ainda têm aula com a professora Andresa de produtos florestais não madeireiros, muito possivelmente vocês já sabem identificar o mesocarpo.
Mas mais para frente eu vou mostrar umas fotinhas para vocês, então não se preocupem. Vamos falar também sobre a secagem do mesocarpo, o que isso influencia, por que, que a gente está secando, por que, que a gente faz essas coisas. O uso da farinha, porque a gente conseguiu produzir uma farinha através desse mesocarpo. A análise sensorial, para quem não sabe, a gente vai estar explicando mais na frente. E as análises centesimais. O que são essas análises centesimais? São as análises alimentares. Quando vocês vão no supermercado, vocês pegam um alimento e olham no rótulo. Lá vem falando o seguinte: olha, tem tanto de fibra, tem tanto de proteína, tem tanto de carboidrato. Nós tentamos desenvolver essas análises na medida do possível no Instituto. E mais para frente vamos trazer alguns resultados para vocês. Beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, lembrando que é só perguntar, tá bom, pessoal? Pessoal, o jatobá. Bom, muita gente estuda a árvore do jatobá, nós estamos estudando o fruto do jatobá. E o mesocarpo também. O fruto, como vocês podem ver na imagem, ele tem uma variação de tamanho. E isso também pode ser influenciado por alguns fatores. O tamanho do fruto não tem um tamanho específico. Por exemplo, eu já trabalho com jatobá mesmo antes de trabalhar com um colega Maicon. Fiz um pequeno trabalho, o Fávaro participou também, todos orientados pela professora Andresa, e a gente percebeu que, em certo ano, os frutos tinham um tamanho diferente do ano de coleta que foi desse projeto. Então, eu quis mostrar para vocês nessa imagem que o fruto ele pode ter diversos tamanhos, tanto um menorzinho quanto um maior. E o mesocarpo, que a gente vai mostrar para vocês como que foi feita essa quebra, porque o mesocarpo ele está dentro desse fruto. E aí, como que a gente conseguiu fazer essa retirada? Bom, pessoal, agora sim vamos dar início propriamente dito ao como ocorreu o nosso trabalho, como se deu o nosso projeto. Inicialmente, a gente teve que fazer o nosso primeiro passo, que é a coleta. Todos os projetos, geralmente, o primeiro passo do projeto é fazer a coleta da matéria-prima que vamos trabalhar. Como no nosso caso foi Jatobá, a gente teve que fazer essa coleta do fruto no município de estudo do projeto. Então, pessoal, os frutos eles foram coletados em Urupá, e eu gostaria de agradecer muito a amiga Poliana, que é da Engenharia Florestal, que nos auxiliou nessa coleta. E no total, foram coletados 460 frutos. Como que se deu essa coleta? Os frutos, eles se desprendem da planta-mãe, e aí a gente consegue coletar todos esses frutos do solo mesmo. Mas só que como que a gente seleciona qual fruto vai ser usado e qual fruto vai ser descartado? A gente levou em consideração os aspectos fitossanitários do fruto, ou seja, a gente só coletou os frutos que não tinham nenhuma fissura, os frutos que estavam aparentemente bons, e os frutos também, pessoal, que não tinha nenhum buraquinho, que é feito pelos insetos do jatobá, que existe esse inseto que ele se desenvolve dentro do fruto. Então, se a gente via que esse fruto tinha esse buraquinho feito pelo inseto, a gente já nem coletava, ok? No total, a gente coletou, na verdade, pessoal, mais de 460. Isa, se você estiver falando, não tá dando para ouvir a sua voz, não. Tenham calma, eu vou entrar aqui em contato com a Isa para Desses frutos, a gente lavou com hipoclorito de sódio 10%, esses frutos, deixamos agir por alguns minutos. Depois que a gente lavou em água corrente, a gente dispôs na bancada, como vocês podem ver na imagem. Infelizmente, a imagem perdeu um pouquinho de qualidade, mas... não estamos vendo, Isa, Oi. nós não estamos vendo a imagem. Você saiu do modo apresentação. Eita, peraí, vamos ver. Só um minutinho, professora. Eu devo ter apertado algum local sem querer. Vocês estão vendo agora, gente? Agora sim. Ah, ok. Vocês não viram a tela anterior? Não. Tá. A tela anterior foi essa aqui, onde eu estava falando sobre os 460 frutos que foram coletados no município de Urupá, aqui em Rondônia.
e aproximadamente 1.500 sementes, mas vocês vão ver as fotos lá na frente, tá, pessoal? Aqui, como eu estava falando, vocês podem ver que depois que a gente lavou os frutos em água corrente, passando por cloreto de sódio de 10%, a gente dispôs eles em cima da bancada para que eles pudessem secar naturalmente. Como vocês podem ver, a gente enfileirou todos eles, porque posteriormente a gente vai fazer, a gente fez, no caso, a numeração desses frutos. Por que a gente numerou todos eles? Como foram muitos frutos, foram 460 frutos, a possibilidade da gente se perder na contagem dos frutos ou se perder em qual fruto já foi feita a biometria, em qual fruto não foi feita a biometria, é muito grande, pessoal. Então, o que a gente fez? A gente enumerou de 1 até 450 todos esses frutos, para posterior análise biométrica. E aí, pessoal, uma coisa que a professora Andresa ensinou a gente, que é muito importante frisar. Tudo que a gente faz deve ser documentado. Tudo que a gente faz deve ser anotado, porque a nossa cabeça, às vezes, distrai a gente. E a gente pode acabar esquecendo. Olha, agora a qualidade deu uma melhorada. Então, o que acontece? A gente fez algumas planilhas das análises, da quantidade de frutos, tiramos foto para a gente conseguir documentar, e todas essas análises, tanto a biométrica, tanto as centesimais, todas estão anotadas, tanto em papel, tanto também virtualmente, que a gente guarda tudo, né? E aí, pessoal, vamos para o próximo aqui. Passo agora a palavra para o meu amigo Maicon, ele vai explicar para vocês um pouquinho mais agora sobre como se deu as análises do nosso projeto. Bom, como a Isa já falou, depois desse processo todo de higienização, coleta e tudo mais, nós começamos pela nossa primeira análise. Nossa primeira análise é a análise biométrica dos frutos e das sementes, né, depois que a gente abriu o fruto. Então, dando aqui um geral sobre a análise biométrica, ela é uma análise, como vocês estão vendo aí na imagem e no slide, que consiste em coletar os dados das dimensões desse fruto. No caso, comprimento, largura, espessura, até mesmo o peso. São as características desse fruto. Agora, por que é importante nós fazermos essa biometria? No que ela é útil no trabalho? No que ela vai influenciar? Bom, a biometria, como já foi apresentado, vocês entenderam? Se vocês não entenderam, façam uma pergunta. Como ela tira esses dados de comprimento, largura, espessura e peso, eu vou saber mais ou menos a média ou o tamanho dos frutos em gerais que eu coletei. Geralmente, a gente faz fruto por fruto, que foi no caso desse trabalho, nós fizemos fruto por fruto, semente por semente, nós fizemos 460 frutos, e semente, vocês vão ver mais para frente, que dentro de cada fruto tem mais do que 2 sementes. Então, deu cerca de 1.400 sementes que nós tivemos que medir com patente e tudo mais. Bom, voltando, para que nós fazemos essa análise biométrica? Essa análise biométrica ela vai servir como um dado de apoio ou um dado que lá na frente nós vamos cruzar com as outras análises, que nós vamos explicar. Vou dar um exemplo. Como que esses dados vai servir de apoio? Por exemplo, mais para frente, nós vamos ver que tem análise de proteína. Então, essa proteína nós vamos ver que ela vai aumentar e vai variar, vai aumentar ou diminuir de fruto a fruto. E vai ser a análise biométrica que vai dar esse indicativo de quais os frutos que tendem a ter um maior índice proteico ou um maior valor nutricional em relação à proteína. Vamos supor, os frutos com menor dimensão, menor tamanho e menos peso são mais proteicos do que os mais pesados e maiores. É só um exemplo, tá? Mais para frente nós vamos ver se realmente esse dado é válido, qual é realmente o resultado da apresentação, do trabalho. E também, quando nós fazemos biometria de sementes, que é o que nós vamos ver no próximo slide, nós podemos linkar essa biometria com a germinação da semente. Tá? Aqui, ó, nesse slide, nós podemos ver os passos que são feitos. Então, primeiro, nós fazemos a mensuração do comprimento, do fruto em comprimento, depois em largura e espessura. Depois que faz esses 3 passos, nós pesamos, porque o peso ele também é um dado muito importante, principalmente quando nós vamos analisar rendimento e outros.
Pode passar, Isa, para o próximo. Nós vamos ver agora o slide que ele vai mostrar o mesocarpo aberto. Então, aqui a gente abre, tá? Depois, antes de fazer a biometria de semente, nós temos que chegar à semente. Então, esse aqui é aquele procedimento que a Isa falou, de abrir, tá? Nota que na segunda imagem à direita, de cima, é bem dividido, bem certinho. Essa abertura ela foi feita com o auxílio de um martelo, tá? Porque é muito dura a casca do jatobá, então foi preciso quebrar, só que tem que ser feito com muito cuidado para que não perca. Se você olhar aí, ó, no interior, esse é o mesocarpo. É daí que vai sair a farinha. Mais para frente nós vamos explicar. E quando tira esse mesocarpo, tem a semente. Pode passar aí para a gente ver a semente aqui no próximo slide. Bom, essa é a semente. Se vocês olharem, ela tem umas manchinhas brancas. Só que mais para frente nós vamos mostrar uma imagem como ela é logo depois que tira o mesocarpo, tá? E aí nós vamos para a biometria da semente. Depois fizemos a biometria do fruto, abrimos o fruto, nós temos a semente. A semente, ela segue a mesma metodologia, tá? Comprimento, largura, espessura e peso. Vale ressaltar que quando vamos pesar as sementes, é semente individual, tá? Não é semente por fruto. Como nós falamos, como eu falei, que um fruto ele tem mais do que uma ou duas sementes, chega até ter 4, 5 sementes, não pode confundir que nós vamos pesar a semente de tal fruto. Não, é semente por semente que é pesado, e isso tudo é tabelado. Pode passar, Isa. Bom, aqui ó, você consegue ver o que eu falei antes, que como essa semente é. Lembra que eu falei que lá ela tem umas manchinhas brancas? É justamente o mesocarpo. Se você olhar aí bem, ó, o mesocarpo ele é bem aderido à semente, porque a semente ela fica ali no mesocarpo e também é aderido. Como que nós fizemos para limpar, para tirar esse mesocarpo que está aderido à semente? Foi utilizada uma espátula, tá? Uma espátula de inox, e nós tivemos que raspar semente por semente até ela ficar completamente daquele estado lá, quase que sem mesocarpo nenhum. Por que que nós fizemos isso? Por que que é preciso limpar? Por que que eu não mensuro, não faço a biometria da semente assim? Porque aí o meu dado não vai ser real. Se você olhar, eu não sei a camada quando eu pego assim, olho de primeiro, eu não sei a camada de mesocarpo que eu tenho, qual milímetros ou centímetros isso vai dar. Então eu preciso raspar para chegar à semente propriamente dita. Quando nós fazemos um projeto, o mais importante de um projeto, se não for o mais importante, está entre os fatores mais importantes, é a coleta de dados. A coleta de dados ela vai ser crucial para todo o seu trabalho. O seu trabalho vai ser embasado na sua coleta de dados. Se você não coletou o dado de forma correta ou teve algum erro nessa coleta, você não tem dados com qualidade. Se você não tem dados com qualidade, seu dado não é confiável. Então, ele vai gerar resultado não confiável. Então, todo esse trabalho, esses cuidados que nós temos, justamente para gerar dados confiáveis. E aí, olhando a semente, nós voltamos a se perguntar, que eu deixei de explicar, né? Qual a diferença da biometria do fruto para a semente? Fruto a gente analisa mais rendimento, nutrição, questão de valor nutritivo do mesocarpo, de quanto ele vai render em farinha e tudo mais. A semente, já nós vamos analisar, nós podemos cruzar esses dados também por questão de tamanho de fruto e tamanho de semente, germinação dessa espécie. Então, se fosse um trabalho sobre germinação, a biometria ela ia entrar mais como um conceito de sementes maiores geram plântulas com mais vigor, ou são as sementes menores? O tamanho do cotilédon ele vai influenciar, né, nessa germinação, até a planta ela estabelecer sua radícula e tudo mais. Sim, todos esses fatores influenciam, e a biometria ela vem para trazer essas respostas para nós. Pode passar, Isa. Então, pessoal, como o Michael explicou, toda essa parte biométrica, ela foi feita antes da nossa parte de realmente uso múltiplo, porque a gente precisaria, então, medir o fruto, medir as sementes, para a gente depois conseguir trabalhar com o mesocarpo. Então, a gente já viu aí que o jatobá, ele tem várias finalidades. A gente ainda não chegou nem na metade do trabalho, vocês já viram 2 tipos de análise que a gente conseguia fazer com o jatobá. Então, pessoal, agora
foi uma das partes mais importantes, porque foi a retirada do mesocarpo do fruto. É a partir desse mesocarpo que a gente vai conseguir fazer as análises centesimais e a posterior também a análise sensorial. O mesocarpo, pessoal, do jatobá, como vocês viram na foto anterior, ele não é assim bonitinho, igual vocês estão vendo nessa foto agora. Ele é mais... vamos ver, ele é mais agarrado na semente, ele não é tão soltinho como aparenta nessa foto. Então, para que ele ficasse dessa forma, a gente teve que peneirar e armazenar para a gente poder fazer a secagem posteriormente. Então, pessoal, mas por que peneirar? Por que você só não tirou, não desgarrou ele da semente para conseguir utilizar? Pessoal, porque é o seguinte, como nós estamos trabalhando com uso múltiplo, e o pessoal aí de produtos florestais não madeireiros vai entender bem o que eu estou falando agora, a gente precisa seguir algumas resoluções. A gente não pode fazer de qualquer maneira. A gente seguiu, nesse projeto, as resoluções da Anvisa, número 12, e a resolução do MAPA, número 8, que foi criada em 2005. E nessas resoluções, a gente tem alguns parâmetros que devemos seguir para a produção de farinha, que era, no caso, que a gente queria do mesocarpo. Queríamos produzir uma farinha. Porque a gente já sabe, quando a gente abre o fruto, que ele tem qualidade farinácea, ele tem um aspecto farináceo. Só que a gente tem que também trabalhar em cima desse mesocarpo para a gente conseguir ali retirar esse produto de forma correta, talvez posteriormente até conseguir comercialização desse produto. Então a gente resolveu seguir essas normativas para que a gente se enquadrasse dentro da norma, dentro da lei. Então, a Anvisa e o MAPA, eles redigem para a gente uma quantidade de granulometria que a farinha deve ter, ele rediz uma quantidade de umidade que a farinha deve ter. Então, por isso que a gente secou posteriormente, mesmo que o mesocarpo do jatobá já seja um produto que possui uma umidade muito baixa, o Maico vai falar um pouquinho mais sobre isso para vocês, ainda assim se fez necessário a secagem desse mesocarpo. E a gente viu que teve resultado diferente, pessoal. Então, nós peneiramos aquela farinha em uma peneira de 2 milímetros, peneira de cozinha mesmo, e aí a gente conseguiu esse aspecto que lembra até um pouco uma farinha tradicional. Exatamente. E, assim, como a Isabela falou, depois desse processo de peneiração, que seguindo as diretrizes, o regulamento da Anvisa e do MAPA, nós fizemos a secagem. Assim como a biometria, a secagem aqui ela vai ser um dado muito importante para o resultado final do nosso trabalho. Talvez o dado mais importante, tá? Lá no final vocês vão descobrir aí. A secagem, ela vai ser, basicamente, para vocês já estudaram, mas vão retomar, a secagem ela é retirada de água do material. Como a Isa citou, esse material ele já é bem seco. Vocês conseguiram até ver nas imagens, né? É bem seco. Então, tem como retirar mais água desse jatobá? Tem como retirar mais água do mesocarpo do jatobá. Primeiramente, o que nós precisamos saber? Quanto de água esse jatobá tem? Quanto de água essa farinha, esse mesocarpo de jatobá tem? Então, é feito através do método de secagem em estufa por ventilação forçada. O teor inicial. Como se dá esse teor inicial? Nós pesamos 4 repetições de 20 gramas, tá? E aí nós colocamos na estufa 20 gramas da farinha do jatobá, do mesocarpo, tá? Nós fizemos a farinha, colocamos na estufa a 105 graus por 24 horas. E aí nós pesamos, era 20 gramas, tirou da estufa, pesa, e aí nós vamos ter uma diferença nesse peso. Essa diferença nós aplicamos em uma fórmula, tá? E essa fórmula vai dizer para nós quanto de teor inicial esse material tinha. No caso, mais para frente vocês vão ver também, mas já vou adiantar, nós tivemos com a farinha do jatobá, o mesocarpo dele, tendo 11,83% de água. Então, ainda tem mais de 10% de água aí nesse material. E aí, o que é importante nesse dado? Nós fazemos ele além disso. A importância dele vai além do que só conhecer o quanto de água tem ali ainda. Vai além por quê? Porque conhecendo a água, o tanto de água que tem, nós podemos determinar a temperatura e até que ponto nós vamos secá-los. Como vocês podem ver no slide aí, ó, nós fizemos 3 temperaturas e
e 3 teores. Aqui só tá 2 teores. Ah, tá 3 teores. Aqui o 8 ali tá pequenininho, não tava vendo. Bom, o primeiro foi primeiras temperaturas. Nós fizemos em 60 graus, 70 graus e 80 graus. Nos teores de 10, 8 e 6% de água. Lembrando que ele tem a média de 11,83% de água. Então, foi bem pouco que nós tiramos a água. Bom, por que nós fazemos nessas temperaturas? Por que não mais temperatura? Porque, como vocês viram, são partículas pequenas. Nós fizemos uma farinha com partículas bem pequenas. Então, colocar mais calor, você pode levar a torrar esse material. Apesar que nós vamos tirando toda hora da estufa e fazendo um método por controle de massa, que como funciona esse controle de massa? Nós colocamos na estufa para secagem a 60 graus. Nós queremos chegar a um teor de 10%. Como nós descobrimos que o teor era 11, nós aplicamos esse número em outra fórmula e assim nós vamos saber quanto ele precisa pesar para que ele esteja com 10% de água. E aí toda hora a gente tira da estufa e pesa para ver se ele já chegou no peso, que é o peso em que ele está com 10% de água, a 60 graus. E isso nós repetimos em todos os graus. Então, se nós aumentarmos, teoricamente vai secar mais rápido. Só que o problema é que, como as partículas são pequenas, eu posso torrar, eu posso queimar o meu material. E ele também já é um material muito seco, então esse aumento de temperatura, ele é perigoso. Então nós optamos por temperaturas médias, acima de 70 são consideradas temperaturas quentes, mas nós optamos por temperaturas menores do que 80 graus, justamente por conta disso. E o teor de 10, 8 e 6%, justamente porque ele já é bem seco. Então, para nós não secarmos demais e ele ficar um material que possivelmente pode perder nutriente, nós vamos fazer essa observação. Se em 10, quanto ele fica, em 8, quanto ele fica, e 6, que é uma umidade muito baixa, quanto que ele fica de proteína, de fibra, cinza, que são as análises que nós vamos ver mais para frente. No próximo slide agora, pode passar, Isa. Nós vamos dar o geral do uso dessa farinha, tá? Nós vamos passar agora a entender no que pode ser usada essa farinha e como ela vai ser usada, como ela foi usada. Isso aí a Isa vai explicar bem para vocês. Pessoal, uma coisa muito importante que o Maicon falou, que a gente não pode esquecer, também a questão das temperaturas influencia muito nas análises centesimais, pessoal. Então, para a gente não ter perca de nutrientes que são voláteis, como, por exemplo, a proteína, que é muito volátil, se você secar demais, pode ter a quebra dessas partículas. Então, todo esse cuidado foi realizado juntamente com a professora Andresa, que nos orientou, e a gente conseguiu chegar nessas temperaturas e nessas umidades, justamente para que essa perca não acontecesse. E se acontecesse, a gente pudesse aí ter um resultado. Olha, 80 ainda foi muito, ou não, 80 é uma temperatura boa. E também com as outras temperaturas e umidade. Bem, pessoal, agora vamos falar sobre o uso propriamente dito da farinha do jatobá. Tá, todo esse trabalho, mas para quê? Vocês podem estar se perguntando o que eu vou fazer com essa farinha. Pessoal, os usos são infinitos. A gente consegue fazer macarrão, a gente consegue fazer torta, a gente consegue fazer bolo, a gente consegue, pessoal, substituir pela farinha de trigo ou uma outra farinha que você esteja utilizando. A gente consegue complementar a alimentação com o uso dessa farinha. No nosso projeto, nós decidimos pela produção de bolos. Então, o que a gente fez? A gente utilizou na produção de bolos, como todo mundo usa comumente a farinha de trigo, como a nossa farinha estava enquadrada na mesma normativa que também a farinha de trigo está, que são nas normativas de alimentos que a Anvisa e o MAPA disponibilizam para a gente falou, então, o que eu posso fazer? Eu posso trocar? Eu posso fazer um bolo só de jatobá e tirar a farinha de trigo? Porque tem gente que tem jatobá, pé de jatobá no quintal de casa. Será que essas pessoas conseguem utilizar esse fruto? É isso que a gente vai ver agora. Pessoal, como foi feito? O uso das farinhas com maior teor de proteína. A professora Andresa frisou muito bem no início da nossa apresentação que esse impasse da quarentena afetou um pouquinho o nosso projeto, mas mesmo assim a gente ainda conseguiu
realizar tudo que estava previsto. E eu fico muito feliz, creio que o Mike também fique muito feliz, porque com o auxílio da professora, mesmo com todos os impasses, mesmo com tudo que aconteceu, ainda está acontecendo com a gente nessa quarentena, estamos conseguindo trabalhar. Isso me deixa muito feliz. Antes da quarentena, a gente conseguiu fazer um teste. E o menino Guilherme vai ficar muito feliz, que já já ele vai poder comentar sobre esse teste também. E a gente conseguiu fazer um teste de análise sensorial, que depois que a gente fez o bolo, alguém teria que provar esse bolo. E foram vocês que provaram. Muitos de vocês tiveram a oportunidade de provar esse bolo e dar um feedback pra gente, um feedback de mercado, de comércio. E é isso que é a análise sensorial. Então, antes da quarentena, a gente conseguiu fazer essa análise e as outras análises a gente foi desenvolvendo, seguindo, claro, todas as regras do Ministério do Meio Ambiente no Instituto Federal. Pessoal, como que foi feito esse bolo? A gente optou pelas farinhas que obtiveram maior teor proteico para fazer esses bolos, porque como vocês viram, a gente fez 3 tipos de temperatura, e para cada tipo de temperatura, 3 tipos de umidade. Então foram vários tipos de farinhas que fizemos para a gente conseguir testar e ver aí qual foi a melhor, ou quais foram as melhores. E aí, depois que a gente conseguiu esse resultado prévio, a gente conseguiu aí determinar um teste, que é esse teste que eu falei para vocês. Mas antes desse teste, a gente fez os bolos. Como que foi feito, pessoal? Aqui nessa fotinha vocês podem ver, aí a farinha já está pronta, pessoal. Depois que a farinha foi seca, essa daí não foi seca, é a farinha in natura, porque a gente também avaliou, para ver se tinha alguma diferença. Só que depois que a farinha foi seca, todas as farinhas foram colocadas, armazenadas em sacos e embalados a vácuo, para que a gente conseguisse manter as propriedades físico-químicas dessa farinha por mais tempo. Pessoal, como foi feito? A gente optou por substituir, não integralmente, o trigo, a farinha de trigo. Então, o que a gente fez? Decidimos que faríamos um bolo com 25% de farinha de jatobá e 75% de farinha de trigo, e faríamos um outro bolo com essa mesma farinha, só que com uma formulação diferente. A gente aumentaria essa quantidade de farinha de jatobá de 25% para 50%. Então, seria 50% de farinha de jatobá e 50% de farinha de trigo. Para que a gente conseguisse fazer isso, a gente teve que pesar todos os ingredientes para que a gente não tivesse aí uma variação entre os valores por um aumento ou por uma falta de algum ingrediente, tá, pessoal? Aqui já é a massa do bolo, do preparo do bolo. E lembrando, pessoal, que é o seguinte, todos os bolos, eles foram feitos pela mesma pessoa. E foi colocado no mesmo forno, utilizando as mesmas forminhas, o mesmo tipo de açúcar, o mesmo tipo de óleo. Então, assim, não houve divergência nas questões dos ingredientes, do tipo de forno, e foi o mesmo tempo, tá, pessoal? Para que a gente conseguisse obter um valor mais conciso, porque daí a gente poderia falar com certeza que essas diferenças que vocês vão ver nos resultados finais não se deram por um tipo de formulação diferente um do outro, entendeu? Vamos seguir. Pessoal, vocês estão vendo aí 4 bolos, tá? Mas por que 4? A gente utilizou 4 farinhas? Não, pessoal, nós utilizamos as 2 farinhas com maior quantidade de proteína que encontramos. E aí, lembra que eu falei para vocês que foi 25% e 50%? Pois bem, os de 25%, vocês vão perceber que tá no cantinho onde os bolos estão maiores. Eles cresceram mais, os de 25%. Já os de 50%, eles não cresceram tanto. E aí vocês me perguntam, mas por que não cresceu igual? E aí, sendo que era a mesma farinha que a gente utilizou, por que não cresceu igual? Pessoal, a diferença da farinha de trigo para a farinha de jatobá vem muito da questão da leveza da farinha, porque foi a mesma quantidade de peso. Entretanto, a farinha do jatobá consegue ser um pouco mais densa do que a farinha do trigo. Então, o que acontece? Pode pesar um pouco mais a massa, não pode apresentar o mesmo resultado em crescimento, tá bom? Aí, pessoal, agora nós temos os resultados obtidos.
A gente percebeu que, vou dar uma prévia para vocês, um spoiler para vocês. A farinha que obteve a maior quantidade de proteína, porque nós escolhemos as duas, a primeira maior e a segunda maior. A farinha que obteve, em primeiro lugar, a maior quantidade de proteína, também foi a farinha utilizada no bolo, que teve maior teor proteico. Então, isso já nos apresenta um resultado. E aí a gente pode ver, será que foi porque a farinha tinha maior proteína? Então, talvez os ingredientes, os ovos, a porcentagem de farinha de trigo adicionada, o açúcar, o óleo, será que esses ingredientes também auxiliam na quantidade proteica do nosso bolo final? E aí vocês podem ver que no resultado nós temos 5 amostras. 4 dessas amostras foram as amostras que os nossos queridos participantes, que até então não estavam sabendo desses resultados, comeram. E eles escolheram cegamente, sem saber qual era qual, o melhor. Só que a gente também teve um parâmetro, pessoal. Avaliamos um bolo feito 100% de trigo. E a gente chegou à conclusão que o bolo com jatobá, ele aumentou aí, pessoal, mais de 1% de quantidade proteica. Então, foi um ganho que a gente teve nessa adição do jatobá. E olha que nem foi o de 50%, viu, pessoal? Foi o de 25%. Aqui temos a análise sensorial. Vocês podem ver o menino Guilherme, muitos de vocês aí conhecem. Como que foi feito, pessoal? Temos 4 amostras, a amostra A, B, C e D. A gente apresentou em letras, pessoal, para que as pessoas que estivessem comendo o bolo não soubessem qual que era qual, porque a gente não queria interferência. Na foto mesmo, vocês conseguem ver a diferença entre os bolos. Um tá mais fofinho, o outro já não tá tanto. E aí, como que foi feita essa análise sensorial? A gente colocou em uma sala as pessoas separadas umas das outras, para que não houvesse interferência. Para que caso a pessoa fizesse ai, tá muito bom, ou nossa, eu detestei, não influenciasse. Então, a gente fez uma planilha e a pessoa conseguiu aí marcar o que ela mais gostou, o que ela não gostou, e entre um bolo e outro, a gente entregava para cada um pedacinho de bolacha de água e sal, um copo de água e um copinho de pó de café, para que a pessoa, entre as amostras, ela comesse um pedacinho da bolacha, cheirasse o pó de café e tomasse a água, para que uma amostra não interferisse no paladar da outra. Como resultado obtido, a gente pode perceber aqui, pessoal, que o bolo que o pessoal mais gostou, que mais teria mercado, foi o bolo de código C, que foi justamente, pessoal, o bolo que também teve maior valor proteico. Então, quase todas as pessoas votaram como esse bolo como melhor. Eles comprariam se estivesse vendendo. Pois é, pessoal. E aí nós falamos o tempo todo no trabalho. Eu vou tentar ser um pouco mais breve, porque o nosso tempo é escasso, tá? E só falta agora as análises para a gente entender um pouco como foi essas análises. E Isa e eu citamos muito. Análise de fibra, valor nutricional, proteína, tal bolo teve mais proteína. E o que são essas análises? Como nós fizemos essas análises? Então vamos entender quais análises foram feitas e como se deu o processo dessas análises. E, por fim, os resultados. Aqui nesse slide vocês podem ver as análises que foram feitas, foram análises de proteína, fibra e cinzas. E por que essas análises são importantes? Que elas, juntas, vão dar o valor nutricional ou a qualidade nutricional desse produto que nós fizemos, tanto do bolo quanto da farinha em si. Proteínas, pessoal, fibras e cinzas eu vou explicar um pouquinho depois, mas proteína e fibra, nós já sabemos lá da biologia e tudo mais, que são elementos, são moléculas muito importantes para o nosso corpo. Elas trabalham em toda a manutenção do nosso corpo, desde a constituição de tecido, de células, até a parte de funcionamento digestório, que é o caso das fibras, né? Bom, cinzas, pessoal, são todas as informações minerais que tem nesse componente, nesse elemento, que no caso foi a farinha, né? E o bolo. Ou seja, todos os minerais que tiver ali, nós vamos conseguir determinar através da análise de cinzas. Então, nós vamos ver agora no próximo slide como se dá
esse processo de proteína, de análise proteica bruta, né? Bom, o processo de proteína que nós seguimos, tanto proteína, fibra e cinzas, é determinado pelo Instituto Adolf Lutz, tá? Então, a metodologia que nós utilizamos é a do Adolf Lutz. E como se dá o de proteína? Vocês estão vendo aí 3 fotos. A primeira são tubos de ensaio, vocês estão vendo lá que tem um líquido, tá? Dentro. E atrás, se vocês olharem lá atrás, é antes desse líquido, tá? O que acontece nesse tubo de ensaio? É o processo de digestão. Então, é onde nós vamos colocar a nossa amostra, lá atrás vocês estão vendo a amostra, e uma amostra catalítica, que é justamente para acelerar o processo, para que ele seja digerida, essa amostra nossa seja digerida, como se fosse no nosso estômago mesmo, de um processo de digestão. E quando que está pronto essa digestão? Quando nós observamos que o material ficou nessa coloração aí, ó. Depois nós adicionamos ácido sulfúrico, tá? Para ajudar nessa digestão. É o que vai fazer a digestão, né? O que ajuda a amostra catalítica. E fica com esse aspecto de verde esmeralda, um azul piscina, mais ou menos. Ali está azul piscina, mas é mais ou menos um verde esmeralda. E aí eu sei que está pronta a minha digestão, que todo o material foi digerido. Depois eu pego esse material e faço o processo do meio, essa foto do meio aí, é o que vocês estão vendo. Esse aí é o destilador de nitrogênio, no qual nós utilizamos para determinar a proteína do nosso material através da determinação de nitrogênio. Porque há uma fórmula que nós usamos para isso, e nessa fórmula é verdade que, é sabido que toda proteína ela tem nitrogênio associado à sua molécula. Então, nós determinamos a quantidade de nitrogênio, assim aplicamos numa fórmula e sabemos a quantidade proteica. Só que, para nós tirarmos esse valor, nós fazemos o terceiro processo, que é essa terceira foto aqui, à direita. Com o que vocês estão vendo na mão aí, esse aí é o processo de titulação, tá? O que nós usamos? Nós usamos basicamente uma reação ácido-base, no qual nós fazemos um ponto de viragem. Nós vamos titular o HCl, que é o ácido clorídrico, na nossa amostra, até que ela mude de cor. A cor que nós queremos é um rosa clarinho, um rosa bebê. Quando ela mudar de cor, significa que a titulação está pronta, e o valor que fica anotado ali, ó, ali na próxima mão, vocês estão vendo uma telinha, o valor que fica anotado é o valor que nós vamos usar, é o valor da titulação que nós vamos usar na fórmula. E assim nós conseguimos determinar a proteína. Aí no próximo slide agora, nós vamos ver como é essa determinação de fibra. A fibra bruta, pessoal, ela é um processo muito demorado, é um processo cansativo, nós ficamos horas e horas ali trabalhando com isso, é um processo perigoso também, porque envolve mufla, estufa, ácidos. Então, como começa? São três processos também, vocês podem ver aí no slide as 3 fotinhas. Começando da esquerda para a direita, vocês estão vendo ali os beckers com as amostras. Nós fazemos uma digestão e nós fazemos também várias lavagens seguidas do nosso material com ácido e base, tá? Até que esse material fique neutro, ou seja, ele não está ácido nem básico. Nós fazemos a digestão com ácido e com base, depois nós fazemos essa lavagem para que ele neutralize. E aí nós colocamos nos cadinhos a nossa amostra, ó, vocês estão vendo aí os cadinhos dentro da mufla. Só que antes essa amostra ela vai para a estufa. A estufa ela fica cerca de 4 horas dentro da estufa, tá? Que a temperatura de 105 graus lá. Por quê? Porque a fibra bruta, nós precisamos retirar tudo que não é fibra. Então nós precisamos aquecer bastante, nós precisamos quebrar bastante moléculas. Depois do processo da estufa, nós vamos para o processo da mufla. A mufla ela vai ser levada a 500 graus, às vezes um pouquinho mais, por 6 horas, tá? Que é para ficar bem só a fibra mesmo. Esse processo, nós coletamos todos os dados de peso, tá bom? Como vocês podem ver aí, tá no cadinho, nós pesamos o cadinho, pesamos o peso da amostra, que é de 3 gramas, tá? A amostra que nós usamos. E depois todos esses pesos, ele vai diminuindo, porque eu estou digerindo, eu estou quebrando molécula, e esse peso vai diminuindo. O que sobra, nós jogamos numa fórmula e nós adquirimos o valor de fibra bruta desse material. Então nós já temos como foi feito o processo e os valores de proteína e de fibra. Agora o que está faltando são cinzas. Nós vamos ver no próximo slide agora. O processo de cinzas, pessoal, ele é bem semelhante ao de fibra.
só que as temperaturas são mais elevadas, porque eu preciso quase que carbonizar esse material, eu preciso que ele vire cinza mesmo, tá? É um material carbonizado praticamente. Então, é também pesado 3 gramas desse material, vocês podem ver na balança aqui, ó, na primeira imagem, 3 gramas, tá? Do material no cadinho. Esse cadinho ele vai para a estufa por 4 horas, não tem mais da estufa, mas vai para a estufa por 4 horas, depois vai para a mufla, que é o segundo aqui, o do meio, vai para a mufla por 2 horas, tá? Temperatura de 500 graus para mais também, e aí nós temos as cinzas. Tudo isso, como foi feito na fibra, também é pesado. Esse material, ele é peso antes, durante e no final, tá? Ele é pesado, e esses valores do peso nós colocamos em outra fórmula, que é a fórmula para cinzas, e nós adquirimos o valor de cinzas, o valor nutricional de minerais desse material. E agora, pessoal, que nós entendemos todas as análises centesimais, nós vamos discorrer um pouco da finalização desse projeto, dos fatores que influenciam mais. Se vocês quiserem tirar dúvida agora, nós temos alguns minutinhos, podem tirar dúvida. E aqui nós podemos ver os valores nutricionais. Ó. Você pode ver aqui, depois de secagem, valores nutricionais 60 e 80, as temperaturas de 60 e 80 que nós secamos, a 6% de umidade, foram os que tiveram maior valor proteico. E os de fibra, nós conseguimos o in natura com 1,3% de fibra, só que daí nós peneiramos. O que aconteceu? Peneirou. Então, eu passei só as partículas menores. Então, nós perdemos 0,16% de fibra. Só que aqui nós vamos entender bem como o processo de secagem influencia nessas análises. Se vocês olharem ali, ó, depois de peneirado e seco, nós conseguimos 0,3% de proteína de novo. Então, veja que ele caiu de 1,3 para 0,16 e depois subiu para 0,3 de fibra. Me desculpe, de fibra, não é proteína, de fibra. Ou seja, mesmo que na peneiração eu perdi material, eu perdi fibra, ou seja, eu perdi nutriente, quando eu sequei, essa fibra aumentou, essa quantidade de fibra aumentou, né, Isa? E nós vamos entender agora melhor as cinzas e as análises sensoriais com a Isa. Pessoal, estamos finalizando já o nosso trabalho e as cinzas, como o Maicon falou, é uma análise para a gente verificar a quantidade de minerais existente em um ingrediente, que no nosso caso foi a farinha do mesocarpo de jatobá. Em natura, a gente percebeu que essa farinha tinha 4,4% de cinzas totais. Quando a gente peneirou, essa porcentagem caiu para 3%. Só que aí, quando a gente voltou a secar, a farinha que estava a 80 graus, ela obteve 5,22% de cinzas totais. Então, o que a gente pode perceber? Que mesmo que depois de peneirado ele perdeu um pouquinho de quantidade de cinzas totais, quando foi seco, essa porcentagem aumentou ainda mais que o in natura. O que é o in natura, pessoal? É apenas a análise do fruto como veio do campo. Então, a gente não fez nenhum processo nele. Então, a secagem ela foi muito importante porque valorizou o nosso produto, valorizou a nossa farinha. Através dessa secagem, a gente conseguiu potencializar alguns nutrientes. E o mais legal de tudo é que na análise sensorial, como vocês puderam perceber, o bolo que foi mais escolhido também foi o bolo de maior valor proteico. Então, a gente pode aí ter uma ideia de que, olha, talvez a secagem ajude na composição de sabores desse nosso produto, ajude na composição, talvez, física mesmo, da massa, de que talvez fique mais incorporada, talvez seja por isso que os nossos colegas que experimentaram o nosso bolo escolheram esse código C, que foi o código que obteve maior teor de proteína. Então, para finalizar o nosso projeto, pessoal, como o tempo já está acabando, vocês puderam ver que eu e o Maico falamos bastante, temos 5 minutinhos para a gente tirar algumas dúvidas. O Instagram do Laboratório de Sementes, se vocês quiserem seguir, já está aqui, ó, @labsementeifro. O YouTube, Laboratório de Sementes, o nosso colega Fávoro vai colocar o link para vocês aí no chat do Meet, vocês podem estar seguindo. Essa aula estará disponível no YouTube, mas já tem outras lá. E o e-mail, labsementeifro@gmail.com, se vocês quiserem estar entrando em contato com o nosso grupo de pesquisa. Fico muito feliz
pela oportunidade que a professora Andresa nos deu para estar apresentando os resultados desse projeto para vocês. E agora passo a minha palavra para a professora Andresa. Se alguém quiser fazer também alguma consideração, fico muito feliz. Obrigada. Excelente. Eu gostaria de agradecer ao Maico, à Isabela pela apresentação, são os resultados do nosso projeto de pesquisa, Ensino e Extensão, que é um projeto integrador. E agora eu deixo à disposição dos nossos convidados para que, se tiverem dúvidas, é o momento para conversar com os colegas. Todos tímidos, ninguém quer fazer pergunta a vocês. Oi, professora, posso? Pode, deve. Pode. Primeiro vou parabenizar o trabalho de vocês. Eu vejo uma importância muito grande, né, do uso do jatobá a partir do mesocarpo. E esse trabalho carrega informações importantes, por exemplo, o alto teor, né, proteico, um valor muito bom, um valor nutricional muito bom. E como vocês pretendem, ou vocês pretendem, levar isso para fora, para uma comunidade com uma linguagem não muito tecnicista, né, onde a pessoa que está no sítio, ela possa fazer, né, o uso da farinha. E também, se vocês pensam em algo assim, ou se vocês já vêm divulgando para as pessoas de fora, né, fora da nossa comunidade mais acadêmica, com uma linguagem mais tecnicista. Então, João, se o Michael também quiser complementar alguma coisa, nós vamos começar as publicações agora no YouTube, que já está disponibilizado para vocês. Também temos no nosso Instagram, vamos publicar alguns videozinhos dessa palestra mesmo, só que mais curtinhos. E onde as pessoas vão poder ter acesso, porque está tudo liberado na internet, o Instagram da professora, do nosso laboratório e também do YouTube. E eu vejo que uma coisa muito importante, você falou da questão da nossa comunidade não acadêmica, isso é muito importante, porque o que acontece? Muitas vezes em casa a pessoa não vai ter uma estufa de ar ventilado controlada, talvez ela não vai ter aí todos os equipamentos que nós tivemos, só que o que a gente quer também é que essas pessoas elas possam ter acesso a esses resultados, mesmo que não seja um resultado que seja exatamente o que conseguimos construir em laboratório, mas que em casa ela possa fazer. Por exemplo, no forno de casa, ela consegue secar essa farinha, entendeu? Ela não vai conseguir, talvez, controlar a temperatura com tanta precisão, mas é justamente para isso que nós fazemos essas análises centesimais, porque a gente consegue ver em qual temperatura a gente teve um teor de nutriente que foi potencializado. Então, se a pessoa conseguir secar esse elemento em uma temperatura próxima, em uma temperatura que chegue próximo ao nosso estudo, ela vai estar conseguindo reproduzir em casa, em uma cozinha comum, o que a gente conseguiu reproduzir dentro de laboratório. Eu acho que é para isso que a nossa comunidade faz pesquisa, para que a gente consiga externar todos esses resultados para a população, para que todo mundo consiga fazer. E o jatobá, como a gente consegue encontrar de forma fácil aí, um vizinho dando para o outro, o jatobá e oferecendo na época que mais tem, e a nossa amiga Poliana também, que nos ajudou esse jatobá, foi de um sítio da família dela. Então, essa conexão aí, essa rede de conexões que a gente tem, é muito importante para a comunidade externa. Então, é isso que a gente quer levar. A gente quer falar que a gente faz o trabalho para que a gente possa levar esses resultados para a comunidade. Acho que é esse o nosso principal intuito. Deixo para o Mike também, se quiser complementar alguma coisa, a professora Andresa. Exatamente, e a Isa falou sobre secagem em casa, né, que é uma conhecida entre nós como secagem artesanal. Inclusive no nosso canal já tem um vídeo sobre isso, sobre métodos de secagem, né, que tem acompanhado aí um extra como preparar um chá bem gostoso para tomar em casa, a maneira correta de tomar um chá, um xarope, preparar, né. Lá no YouTube também já tem essa aula que vocês podem estar conferindo lá. Perfeito. Eu gostaria de agradecer mais uma vez os meninos e, João, nós também temos a preocupação de divulgarmos os nossos resultados
em eventos como Rondônia Rural Show, Conep, Compex, SBPC, todas as possibilidades que surgem, a gente tenta divulgar e levar isso para a comunidade. Infelizmente, esse ano, nós estamos fazendo bom uso dos canais, das mídias sociais, porque ainda é, nesse momento, o meio que estamos nos aproximando da comunidade e tentando extrapolar, né? Então, eu espero ter respondido a sua pergunta. Mas já são 15 horas, como os meus alunos precisam fazer uma apresentação para a professora Tatiana, e tínhamos combinado que encerraríamos às 15 horas. Se alguém tiver mais alguma questão, coloca ou escreve ou liga aí, a gente tenta responder rapidamente, para não deixar ninguém ir embora com alguma dúvida. Espero que todos os colegas tenham matado um pouco da saudade de uma aula prática no laboratório, que essa era a nossa ideia, trazer e mostrar um pouco como a gente faz as coisas e, claro, fazer essa análise dos dados, a aplicação, que isso faz todo o sentido com o nosso curso. E nesse momento que estamos em casa, só olhar, trocar essa experiência, né, faz muita diferença, já dá um outro gás para a gente, tá tão cansado e isolado, né? Agradeço, realmente os colegas Maicon e Isabela têm se dedicado muito, têm trabalhado e a gente tem ido ao Instituto respeitando todas as regras colocadas pela direção, de distanciamento, os cuidados, e estamos, se Deus quiser, vamos concluir com todas as análises, com tudo que foi prometido no projeto até o dia 15 de julho. Com os outros restantes dos resultados, a gente vai divulgar também nas mídias sociais, tá certo? Mais alguma questão? Guilherminho, pode deixar, você é sempre muito convidado. A Marta está sugerindo fazermos bolo de cojoba, imagina, a tragédia. Seria uma boa ideia, Elvira, vamos sim. Assim que nós retornarmos, a gente coloca aí, a Isa é especialista nos bolos, a gente faz uns bolos de jatobá e vamos nos confraternizar o nosso reencontro, tá certo? Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos, foi excelente ver os nossos colegas, trocar essa experiência, compartilhar conhecimentos, né? Vamos firme aguentar aí nessa quarentena que logo, logo estaremos juntos. A Isa e o Michael querem dizer mais alguma coisa? Professora, só agradecer mesmo, agradecer aos meus colegas, estudaram comigo no técnico, fizeram a disciplina de PFNM com a senhora, agradecer muito a presença deles, tem gente que está em outro estado e está assistindo, então eu fico muito feliz por eles estarem aqui comigo, e agradecer a senhora imensamente pela oportunidade de trabalhar mais uma vez, é sempre muito bom ser orientada da senhora, eu fico muito grata, e só tenho agradecimentos. Eu também. Só agradecer, é muito importante para a gente estar aqui, divulgando nossa dedicação, mostrando o nosso trabalho, mostrando os resultados, mostrando para o pessoal também que eles podem fazer em casa, como é bacana trabalhar com isso. E agradecer a senhora a oportunidade, agradecer ao nosso público, né? Tivemos um público aqui interestadual, muito bom, gostei bastante, não esperava, fiquei surpreso. Agradecer, foi muito bom para mim, acho que foi muito bom a apresentação, estou feliz. Obrigado. Fico muito feliz também com todos vocês, aos meus alunos do segundo, terceiro, os meus ex-alunos, aos colegas da engenharia que apareceram também para compartilhar esse momento. Muito obrigada, eu vou encerrando a apresentação para cumprir com o combinado. Muito obrigada mais uma vez.